A paz do Senhor para todos, sejam bem-vindos para mais uma pré-aula da Escola Dominical. Eu sou o professor Denis Pereira, presbítero da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire. E é um prazer recebê-los aqui semanalmente para prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Agradecemos a sua audiência, a todos, pastores, professores, coordenadores, superintendentes, professores e alunos, todos que amam a Palavra de Deus e a Escola Dominical. Temos pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos por aqui. Por isso é importante você inscrever-se no canal, nos ajudando a chegar a mais de 30 mil inscritos. É importante você interagir com o canal, clicando no gostei, neste joinha que está aí na sua tela, copiando o link e compartilhando no WhatsApp para toda a sua igreja, para todos os professores da sua igreja e para os jovens também, para os alunos também, para a sua igreja em geral, para outras cidades, para outros lugares. Compartilha o link do nosso canal, porque assim nós vamos alcançar mais professores, alcançaremos mais alunos e alcançaremos mais igrejas. Aqui na descrição do vídeo tem minhas redes sociais, incluindo meu número de WhatsApp. Através do WhatsApp você entra em contato conosco, será um prazer em 2025 atender o seu convite, a sua igreja, o seu evento, o seu departamento. Lá no Instagram, denispereira.ofc, você acompanha trechos de nossas pregações e tem algumas pregações aqui também. Será um prazer nos conhecermos pessoalmente em 2025. Aqui tem dois links muito importantes. Um link do treinamento Transforme Suas Aulas, para você aprimorar o seu ofício de professor, dar aulas com mais confiança, perder medo de falar em público e alcançar os seus alunos de maneira mais eficiente. O segundo link são 2 livros de nossa autoria que eu estou colocando à disposição de vocês. Clica nestes links e vamos juntos semear a palavra de Deus. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Conhecendo os patriarcas é o título desta lição. Mateus 22, 32, parte A. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É sobre os patriarcas que nós falaremos: Abraão, Isaque e Jacó. Tem algo muito importante para jovens e adolescentes que eu vou falar aqui quando chegar a parte de Isaque. Fique atento aí, mande o link do nosso canal para eles também. Aqui nos comentários tem um link assim, ó, nosso site. Ali você tem o nosso Instagram, siga a gente, @DenisPereiraOficial. Lá tem também link para você baixar o conteúdo da aula em PDF, slides, comentários. Lá tem também o link para acessar o nosso WhatsApp. Temos 5 grupos de professores no WhatsApp e também será um prazer atender vocês aí este ano em congressos, eventos, seminários. Enfim, tópico 1, nós falaremos dele, o Senhor Abraão, o primeiro patriarca, o pai da fé. Eu não estou aqui para ler revista, então pegue seu lápis aí, o bloco de notas, e bora fazer aí algumas anotações daquilo que Deus vai ministrando aqui ao nosso coração, de algumas anotações que nós fizemos aqui também. Abraão, antes de ser chamado por Deus, era conhecido como Abrão. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, que era uma terra pagã, uma sociedade totalmente idólatra. Lá em Ur dos Caldeus, Deus aparece a Abraão e manda que ele saia de lá. E um dos motivos por que Abraão é considerado pai da fé é que Deus diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não deu a Abraão uma localização e ainda assim ele seguiu a orientação de Deus. Porém, ele saiu de lá acompanhado de sua família e foram até Arã. Quando chegaram em Arã, o seu pai morreu, Terá morreu. E aí Deus o chama e diz: olha, sai do meio desse povo aí e vai embora. Agora, mesmo Abraão sendo pai da fé, uma coisa que me chama a atenção na Bíblia, gente, e desde que eu aprendi esse termo, eu
eu fico ainda mais vislumbrado com a Bíblia, que é a imparcialidade da Bíblia. A Bíblia não esconde falhas, erros e pecados dos grandes heróis da Bíblia. Não. Abraão é considerado o pai da fé, mas, por exemplo, Deus mandou que saísse ele do meio de sua família. Primeiro ele sai, vem com a sua família. Segundo, ele sai, e aqui eu estou fazendo algo de propósito, eu quero ver se você está assistindo a aula, se você vai perceber o que eu estou falando aqui, prestando atenção. Aí Deus aparece para ele em Harã e fala assim, ó, sai do meio da sua parentela. E ele leva Jó junto com ele. Não carregue, meu Deus, lição de hoje. Não carregue com você quem não faz parte do propósito. Ah, meu Deus. Ó, na última aula eu falei algumas frases e alguns professores escreveram nos comentários. Escreve essa aí, escreve aí nos comentários pra gente não esquecer e postar depois no Instagram. Quem não carregue, ó, tá vendo por que tem que escrever? Não carregue com você quem não faz parte do propósito. Não adianta, não adianta. Tem gente querendo viver os propósitos de Deus levando bagagem, levando mala. Não leva mala, Ló é mala, Ló não faz parte do propósito. Não adianta querer levar. Não é? Então, existem momentos, existem experiências que Deus nos chama sozinhos. É só para nós, para mais ninguém. E a gente tem que aprender isso se a gente quiser viver aí os propósitos de Deus para a nossa vida. Olha só, Deus fez uma promessa para Abraão. A promessa é que ele seria pai de nações. Só que Abraão não era pai já aos 100 anos e Sara, sua mulher, aos 90, já sempre foi estéril. Como se não bastasse, com 90 anos também, nenhuma mulher, nem hoje, não é, naturalmente vai gerar um bebê, imagine naquela época. E aí, quando eles recebem essa promessa, o tempo passa e não vendo o cumprimento da promessa novamente. O pai da fé, eu acho lindo isso, a Bíblia mostra as fragilidades destas pessoas para ver que nenhum homem pode ser idolatrado, que, meu Deus do céu, misericórdia, isso aqui é um hack, hein, como chama assim, esses insights, assim, nenhum ser humano, por mais espiritual que pareça, por maior que seja a sua performance espiritual, sabe a maneira como Deus usa a pessoa, nenhum ser humano deve ser idolatrado, porque todo ser humano é limitado. Por isso que eu digo que nenhum ser humano, nem líder, nem pastor, nem ninguém, nem youtuber, nem influencer digital pode servir de padrão de santidade para nós. De referência é uma coisa. Referência é algo que você olha, enxerga e segue o caminho. Padrão é algo que você imita, é algo que você copia, e não há na terra nenhum homem, nenhuma mulher que são padrão, são padrões absolutos de santidade. Todos, por mais demonstrações espirituais, por maior que seja a sua performance espiritual, por maior que seja a sua demonstração de unção, nem homem nenhuma mulher devem ser vistos como padrão de santidade, portanto jamais devem ser idolatrados. Tá certo? Então aqui Abraão e Sara, Abraão e Sara, que ainda no momento, o que eles fazem? Eles cumprem um costume da região. Tá vendo por que o povo de Deus é chamado para fazer e para ser diferente? Porque isso aqui era um costume. Quando a mulher não gerava filhos, era um costume que ela entregasse uma de suas servas para que através desta serva o seu marido gerasse um filho. Por que isso? Porque a herança só era passada do pai para os filhos. É por isso que era muito importante que o filho primogênito fosse um homem. Isso era muito importante dentro daquela cultura, não é? Quando não era possível através da esposa, então a própria esposa oferecia uma de suas servas ali de confiança, enfim, para que o marido gerasse um herdeiro. Porque senão, não havendo herdeiro, perde-se
a herança. Mas está vendo mais uma vez a importância de não seguirmos os costumes do mundo. Você sabe o que essa atitude de Abraão gerou. No final das contas, Abraão teve que mandar Agar e o seu filho embora, e as consequências desta atitude de Abraão e Sarai, ainda aqui no momento, são desastrosas até hoje. São dois reinos, duas nações que brigam e que, olha, atos extremamente violentos uns contra os outros até hoje, por causa de uma decisão precipitada. Isso deve nos ensinar muitas coisas. Não se precipite na sua decisão, porque as consequências de uma decisão precipitada, elas podem ser colhidas por gerações e gerações. Pensa nisso. Mas Deus, ele é lindo nas suas promessas. Deus não falha nas suas promessas. Deus não muda a sua palavra porque o homem falha. Então ele reafirma a Abraão que Sara iria gerar um filho e ainda dá um nome. Anota aí. Crente, nós estamos em janeiro, o janeiro profético. É o mês da quinta da vitória. 12 dias de clamor para 12 dias de vitória. Então anote aí, meu querido, meu Deus do céu. Marca aí nos comentários. Marca aí, hashtag tua promessa tem nome. Eita, vai dar uma mensagem abençoada essa. Tua promessa tem nome. E eu amo Romanos, é Romanos que diz, vamos ver se é Romanos que diz sobre Abraão. Eu tenho que falar porque eu gosto muito desse texto aqui, ó, que diz assim: Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Olha só, fortificado. Abraão foi fortificado. Romanos 4:20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então dê glória a Deus. Quando você dá glória a Deus, você é fortificado. O outro patriarca, não é? É Isaac, exatamente o filho de Abraão, Isaac. Tem não é pegadinha, como que fala, gente? Enfim, pergunta para você responder nos comentários aqui. Se não se inscreveu ainda, meu Deus, inscreva-se aí, irmão. Clica no botãozinho vermelho, não custa nada, mas me ajuda. Me ajuda. Clica no botãozinho vermelho aí, irmão. Clica porque dá trabalho esse trabalho. Clica no botãozinho vermelho, se inscreva, ativa as notificações, dá like, comenta, faz tudo aí. E responda as perguntas que eu estou fazendo durante a aula. Você pode levar essas perguntas para a sala de aula também. Responde aí nos comentários qual era a característica que tanto a esposa de Abraão, a esposa de Isaac e a esposa de Jacó tinham em comum. Qual a característica que a esposa de Abraão, Sara, a esposa de Isaac, Rebeca, a esposa de Jacó, ele teve duas, Raquel. Qual a característica que essas três mulheres, as matriarcas, não é, tinham em comum? Responda aí para nós nos comentários. Bom, Isaac, ele é o filho da promessa. Isaac, inclusive, significa riso. Imagine uma mulher aí de 90 anos gerar um filho. Aí é interessante porque Deus promete a Abraão um filho, que seria herdeiro não apenas de suas terras, mas através dele, o nome de Abraão se perpetuaria por todas as gerações. Agora veja, a Bíblia diz que num determinado tempo, eu não lembro agora a idade de Isaac, quando Deus pede que ele seja oferecido em sacrifício. Você sabe? Você sabe? Se você sabe, escreve aí nos comentários para nós. Deus pede que Isaac seja oferecido em sacrifício. E aí a pergunta que fica é: Deus aceita sacrifício de seres humanos? Aceita? Não. Então para que ele pede Isaac em sacrifício? Anote aí. Deus não queria Isaac.
Deus queria mostrar a Abraão e deixar registrado para fortalecimento da nossa fé onde estava o coração de Abraão. Deus não queria saber, ver, descobrir. Deus sabe de todas as coisas, mas Deus queria mostrar ao próprio Abraão e também deixar registrado para fortalecer a minha e a sua fé onde estava o coração de Abraão. E a grande lição é que quando o nosso coração está em Deus, quando Deus é a nossa maior riqueza, nada deste mundo é caro o suficiente para negarmos a Deus. Misericórdia. Meu Deus do céu. Nem mesmo a vida de um filho. Abraão, ao entregar Isaque sobre o altar, estava entregando a si mesmo. E vale lembrar que esse episódio, ele aponta para o próprio Cristo, que foi oferecido não num altar, mas na cruz do Calvário, substituindo eu e você, para ele sim nos salvar, nos perdoar e nos libertar do pecado. Isaque subiu ao altar, mas não foi oferecido. No lugar dele, Deus providenciou um cordeiro. E quando Abraão diz, Deus proverá o cordeiro, não sei se propositalmente, conscientemente, ou apenas como pai. Porque Abraão, ao dizer isso, ele pode estar dizendo a Isaque, eu conheço o meu Deus. Ele não pede oferta que ele não aceita. Se ele pediu esta oferta e me trouxe até aqui para adorá-lo, ele providenciará o sacrifício. É por isso que ele diz aos moços, e novamente vem aquela frase, não carregue com você quem não faz parte do propósito. Lá no pé do monte, ele deixa aos moços e diz, fiquem aqui, eu e Isaque subiremos para adorar e voltaremos para vós. Abraão sabia que Deus iria prover o cordeiro, mas eu estou dizendo aqui teologicamente, espiritualmente, eu não sei se ele sabia que essa frase, Deus proverá o cordeiro, ela era podemos dizer que uma profecia de que Deus iria realmente prover o cordeiro. Muito tempo depois, João Batista está batizando nas águas do Jordão e de repente ele levanta os olhos e Jesus vem vindo para ele. E ele para o que está fazendo, olha para Jesus e diz, eis aí o cordeiro que tira o... Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não posso gritar, irmão, porque já são 11h36. Muito bem, aqui nesse tópico também, ele fala... de Isaque e de Rebeca. Lembra Isaque e Rebeca? E aqui que eu queria só apontar isso aqui, lembrando que eu tenho um livro em PDF, um livro de relacionamentos. Se você clicar aqui ó, na descrição do vídeo, você clicar aí onde está escrito assim, acesse meu site, um dos links que vai abrir, está escrito assim, ó, baixar e-book grátis. É um e-book sobre relacionamentos. E eu falo um pouquinho lá sobre Rebeca. E o que eu queria apontar aqui sobre Rebeca, já que é uma aula para juvenis, para você levar lá para a sala de aula, é que quando Isaque está pronto para casar, Abraão manda o seu servo de confiança Eliezer até Arã, que é a terra de seus pais, de seus parentes, para buscar uma esposa para Isaque. Quando Eliezer chega lá, ele se encontra com Rebeca. E o grande insight, a grande sacada aqui é a seguinte. Hoje em dia a meninada pergunta muito como encontrar a pessoa certa. Mas a grande lição que esta geração precisa aprender é que Isaque não estava preocupado em encontrar a pessoa certa. Ele estava preocupado em ser a pessoa certa. Porque naquela cultura ele sabia que do outro lado havia uma moça, ele não sabia o nome, mas havia uma moça sendo preparada para ser a esposa certa. Então, nós precisamos aprender esse princípio bíblico. Ao invés de ficar correndo atrás da pessoa certa, seja a pessoa certa. Porque um casamento ele é feito de duas pessoas
preparada. Sabe qual que é a pessoa certa? É aquela pessoa que está sendo preparada ao longo de sua vida para ser um esposo de verdade, para ser uma esposa de verdade. Essas são as pessoas certas. O restante é só encontrar a pessoa, descobrir o nome, o endereço. Mas a pessoa certa, biblicamente falando, ela não tem um rosto, ela não tem um nome especificamente falando. Ela é um homem, ela é uma mulher, criados, instruídos na palavra de Deus, para quando chegar a etapa de suas vidas do casamento, ela ser uma esposa segundo o coração de Deus e ele ser um esposo segundo o coração de Deus. Então leva lá para a sala de aula esta palavra. Não se preocupe tanto em encontrar a pessoa certa, porque muitos jovens tentando encontrar a pessoa certa são um traste, são a pessoa errada, são um pedregulho na vida dos outros, são horríveis como filhos e serão horríveis como marido, serão horríveis como esposa. Então seja um filho abençoado, uma filha abençoada, seja a pessoa certa, seja um jovem, uma moça, um moço que agrade a Deus, que viva para Deus, que sirva a Deus, que busque o reino de Deus, e você será a pessoa certa para alguém e você encontrará alguém que será a pessoa certa para você. Gente, tá pegando fogo, meu Deus do céu. Muito bem, aqui o tópico 3 vai concluir com Jacó, não é? Jacó, que é aí o filho de Isaac, tá? Jacó tem o probleminha dele lá com, o engano, com a mentira. Aí hoje tem uns pregadores que, sei lá, acontece. Não, porque Jacó não era enganador. Isso não é o significado do nome de Jacó. Ai, meu pai do céu. Bom, se é ou não é, eu sempre aprendi que é. Agora, as atitudes de Jacó mostram que ele era enganador. Ele deu ali um balão no seu irmão com um prato de lentilha. Ele sabia que Esaú ia fazer essa troca. Você acha que Jacó conheceu Esaú ali? Ele viveu a vida toda com Esaú. Ele sabia que Esaú era impulsivo, Era, sei lá. Ele sabia que Esaú não ligava para essas coisas. Agora, os seus erros não o impediram de se tornar um grande exemplo de fé para todos nós. Aqui na primeira parte, quando fala sobre Esaú, depois eles se perdoaram, se reconciliaram, mas as consequências para essa família dessas atitudes de Jacó foram complicadíssimas, foram horríveis. Muito bem, o momento mais marcante na história de Jacó, e aqui que eu queria concluir, foi a sua luta com Deus. E aí, eu até abri um site aqui que você pode dar uma olhada nesse site, muito bom, estiloadoração.com. Jacó luta com Deus ou com um anjo na Bíblia. Algumas pessoas aí vão dizer, não, ele lutou com um anjo, não sei o quê. Olha, pelo texto, e a gente precisa olhar o texto, irmão. Irmão, a gente precisa olhar o texto. Essas interpretações hoje em dia, que saem do texto e nunca mais voltam para o texto, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, é um perigo. Olha o que diz Gênesis 32 e 28. Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E talvez aqui é que esteja a grande interpretação aqui desse texto. Ele lutou com Deus ali. Agora, é claro, em forma corpórea de um anjo. Deus é tão maravilhoso, tão gracioso, que Deus luta ali com Jacó, não com a força total divina. Isso mostra, inclusive, o poder de Deus. Não é um poder descontrolado. Ter todo o poder não significa ser descontrolado. Não significa agir de forma descontrolada, desesperada, ilimitada, destrutiva. Não! Já que ele tem todo o poder, então ele usa a sua força na intensidade que ele quer. Aqui, ele usou numa intensidade não para matar Jacó, mas para que Jacó tivesse essa experiência de fé com Deus, que transformou a vida de Jacó completamente. Jacó não apenas ganhou um novo nome, mas uma nova identidade e assumiu uma nova personalidade
a partir deste encontro com Deus. Então a luta foi literal. Alguns vão dizer, lutou em oração. Não, é luta corpórea, física, literal aqui. Vale lembrar que este é um texto único na Bíblia, logo não estabelece aqui uma doutrina, não, é uma experiência única que Jacó teve com Deus. E a grande questão desse ponto e dessa trajetória, dessa luta, é que no final a sua coxa é deslocada, e isso deixa muito claro para ele que ele é dependente da graça divina. Isso foi um marco na vida de Jacó, tanto que até hoje os judeus, fala aí para nós nos comentários, eles não comem essa parte, não sei se do boi, enfim, tem um animal aí que eles não comem essa juntura, não é, do animal em lembrança a Jacó. Isso está na Bíblia. Escreve aí para nós nos comentários, pesquisa aí, escreve para nós aí nos comentários. Jacó prevaleceu por sua sinceridade. Ele prevaleceu com Deus por sua fraqueza. É por isso que ser sincero diante de Deus é mostrar as nossas fraquezas. Por isso que Paulo diz, quando estou fraco, então é que eu sou forte. Jacó lutou e apresentou e expôs toda a sua fraqueza diante de Deus. E por isso, Deus o honrou e transformou sua vida completamente. Deus pode fazer isso na minha vida, na sua vida, Ele tem feito na minha vida. Ele quer fazer na sua, na vida dos seus alunos. Creia nisso. Isso é uma grande demonstração que Deus não desiste daqueles que têm o seu coração voltado para Ele. Pensa nisso. Ele não desiste de ninguém. O problema não é Deus desistir, são as pessoas que não querem nada com Deus. Agora aqui, nós estamos misturando as pessoas tudo no mesmo balaio. Não, aqui trata-se de alguém que mesmo com seus erros, o seu coração estava voltado para Deus. E chegou aqui este momento em que Jacó disse, eu tenho que ter um encontro com Deus. E aí não importa em que condição que o homem esteja, se ele estiver determinado no seu coração ter um encontro com Deus para ter sua vida mudada, pode ter certeza que Deus fará deste encontro uma oportunidade maravilhosa. Amém? Meus queridos, forte abraço, muito obrigado por estarem conosco até aqui. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e até o nosso próximo encontro.